Bom, sem ser burocrático, mas eu acho que faz parte justamente de agradecer o convite de estar com vocês e poder dialogar, né, nesse ciclo e ter um público tão maravilhoso aqui. Não pode se falar de literatura, né? Hoje, num tempo que a literatura é uma espécie dessa miragem, né? E tão silenciosa, diferente como foi lembrado aqui pela Diana, do Guy Debord, do espetáculo, embora também o seja. E aí eu queria muito agradecer pelo seu lindo texto e ter feito essa convergência entre Aparecida e parte de minha obra. Enfim, conversar com vocês de uma maneira bem mais livre, como a gente combinou, tentando fazer alguma convergência também, né, para fazer valer. Bom, a gente vem, apesar de ser apresentado aqui pela Maria José como, né, o que faça aí, né, um publicitário, um escritor que também fez pós-doutorado ligando literatura com publicidade, mas, na verdade, estou aqui como um escritor, né, não entendo quase nada de teoria literária, nem de crítica, mas admiro muito o trabalho que é feito, né, na academia, sobretudo esses que estão voltados para os autores contemporâneos. A gente pode, então, dialogar ainda, né? A gente pode estar aqui também dando depoimento, e agradeço muito por ser um deles, né? Estar aqui com vocês, quando a gente sabe que há tantos fazendo, sobretudo da minha própria geração, inclusive que eu sei que vem frequentando aqui, e são alvo de leituras aí de várias turmas, são objetos de estudo de professores aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho do Aos 7 aos 40, que foi o meu primeiro romance, e claro, ele dá uma ideia de como eu gosto de tratar esse narrador, ou como esse narrador surgiu especificamente nesse livro, embora ele já estivesse presente em algum momento, já no trabalho anterior da minha obra. Então, vou falar um pouquinho sobre esse processo criativo, e aí a gente vai tentando fazer umas ligações aqui com o que foi dito. Bom, eu vou abrir aqui um arquivo, que é bem simples. Acho que está um pouco claro, né? Dá para apagar aqui? Só aqui, acho que só aqui. Obrigado. Então, não, de vocês, acho que o pessoal pode ficar no claro. Bom, aqui, né, a gente está na escuridão sempre, né? O escritor está sempre, né, cavucando e tentando sair aí em busca de uma centelha. Bom, o que acontece, né? Esse aqui é um livro, na verdade, é um display de um livro chamado A Hora de Ir. Esse livro, em verdade, é um livro feito por uma pessoa que coordena um selo chamado Dulcinea Catadora. E esse selo ele faz alguns textos, alguns livros, com papel reciclado, e as capas são de papelão, enfim, são todos materiais que vêm do lixo. E nessa ONG, quem faz esse trabalho é essa pessoa, Lúcia, que coordena o selo Dulcinea Catadora, e filhos de catadores de papel, que fazem essas capas. Por isso, uma capa é diferente da outra, mas todas elas, nesse caso, estão intitulando aqui o livro A Hora de Ir. Na verdade, não é um livro, é uma única história. Por que surgiu isso? Porque esse selo Dulcinea Catadora, por meio da Lúcia, em um determinado momento, me convidou a fazer um texto, para que a gente pudesse também levar esse material para as pessoas que quisessem ler, e eram sempre, então, livros artesanais, feitos assim, mais ou menos 20 livros, 10 livros, 30 livros, 50 livros. Então, uma coisa muito, muito pequena, né? Eu fiquei muito contente pelo convite, acho que a gente tem que se aproximar dessas questões sociais, e fiz um conto chamado A Hora de Ir, como aparece aí para vocês, cada um aí na sua capa foi escrito por uma criança e desenhado por uma criança, esse é papelão que dá origem à capa. E, no interior, vamos mostrar aqui para vocês, no interior a gente tem como que é a história não é simplesmente uma história só o texto, né? Ela procurou fazer também um trabalho de ilustração,
Curiosamente, essa ilustração foi feita até por uma design húngara que ela conheceu na internet. Então, só para mostrar para vocês que, a partir daí, então, eu construí uma história chamada A Hora de Ir. Um conto, muito curto. E esse conto é um menino contando a visita que ele vai fazer com o pai a um tio que está doente. E aí eu escrevi o conto, bem pensando no conto, e daí eu lembrei que eu tinha outras histórias nos quais personagens, como esse garoto, se manifestavam contando partes da sua história. E aí, como, né, outros escritores já o fizeram, né, como Balzac, o William Faulkner, enfim, muitos escritores, só nesse momento eu me dei conta, porque eu tinha uma obra contística bastante vasta já, de que essa voz fazia parte já de um universo ficcional e que eu não tinha explorado da mesma forma, senão vamos dizer, aqui ou ali, sem uma sutura. E aí, com essa história, especificamente, eu lembrei que eu tinha um conto chamado Antes do Almoço, que a voz me parecia a mesma, que saiu no meu segundo livro, chamado Vaso Azul, e um outro conto que tinha saído no meu quarto livro de contos, chamado Meu Amigo João, um conto chamado A Segunda Cartilha. E aí eu fui rever esses textos, e esses textos, de fato, tinham uma interligação, parecia a mesma dicção narrativa, era o mesmo, digamos, garoto no mesmo espaço, vamos dizer, temporal também. Era um sujeito do interior, de uma região que você percebia que era um Brasil menor, uma cidade pequena, mas que estava interessado nos afetos, né, em contar a história daqueles que estavam próximos a ele. Em Antes do Almoço, ele conta esse afeto está ligado ao pai, e na segunda cartilha está ligado à mãe e ao irmão, e na Hora de Ir, que foi então esse texto que eu fiz para a Dulcinea Catadora, estava ligado ao tio, que ele vai descobrir a partir daí um tio que vai partir. Bom, aí eu me dei conta que eu deveria unir essas coisas, né? Como eu estava dizendo para vocês, eu nunca tinha pensado em fazê-lo. Talvez já tivesse com um olhar de romancista, porque até então eu tinha feito só livros de contos. E estava satisfeito com isso. O conto é um gênero que me desafia muito e me provoca, porque ele deve trazer, né, um microcosmo naquelas poucas linhas. Até depois de contos, eu cheguei a fazer livros de mini-contos, e 2 anos atrás escrevi um livro de microcontos, né, que chama-se Linha Única, foi lembrado aqui, que é justamente eu me desafiei a fazer contos com uma linha única, que trouxesse, né, toda a história ali, então, tivesse ali os personagens, a ação, tivesse conflito, tivesse desfecho. E então pensei, eu juntei esses 3 contos, e aí também houve uma edição da Dulcinea Catadora, no qual A Hora de Ir era apenas o conto A Hora de Ir, e às vezes eram os 3 contos juntos, formando um triângulo. E daí eu estava relendo uma obra que eu gosto muito, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e me dei conta que o Vidas Secas também poderia ser pensado como um livro de contos, porque os personagens galvanizam certos capítulos, né? Soldado Amarelo, o Menino Maior, o Menino Menor, assim, a Vitória, o Fabiano, Cachorro-Baleia. E pensei, pois eu gostaria de fazer um livro nesse sentido, que ele tivesse o mesmo núcleo narrativo, os personagens fossem ali também presentes, aparecessem e desaparecessem, mas não tivessem as chamadas suturas e as coesões que a gente faz para um romance, pelo menos mais tradicional. Aí fui ver lá, fui fazer alguns estudos sobre o próprio Vidas Secas, vi lá na própria apresentação do livro ali na USP, né, onde tem o manuscrito do Graciliano Ramos, que era da coleção do Zé Mindlin. E está lá, né, todo mundo conhece essa história, que tem, então, o livro escrito Vidas Secas, está depois, tem uma rasura sobre a palavra Vidas Secas, que intitula o livro, está, na verdade, o título que era O Mundo Coberto de Penas, que é o título de um dos capítulos, que costuma, quando você faz um livro de contos, dar, por vezes, o nome no livro de um conto que é mais representativo. Está lá, essa é a rasura sobre o mundo coberto de penas, e escrito Vidas Secas, né, que aí parece que constrói mais o romance e dissocia um pouco mais de um livro de contos.
E daí li um estudo do Antônio Cândido sobre Vidas Secas, falando um pouco que ele seria uma espécie de rosácea, justamente porque ele tem quadros dos personagens, né, e não tem uma história efetivamente toda amarrada, embora começa a história com uma migração e termina também com uma migração. Um pouco do que disse a Diana, né, é uma emoção, né, uma escrita de emoção, de emotiva, que motiva os personagens a saírem, portanto, vão caminhando, vão narrando a sua jornada. E daí eu falei, esses três contos, ou essas três histórias que saem do mesmo narrador, desse jovem narrador, vão construir uma rosácea. E fiz os demais textos, dialogando, né? E aí fiz essa primeira rosácea, que seria, na verdade, uma espécie de roda, né? Seria uma roda no qual essas histórias, esses capítulos ou esses contos são varetas, mas tem os espaços para que ele rode, né? Criando ali uma rede também onde tem a história, mas não tem as outras partes, né? Essas ausências também ajudam a contar a história e deixei-as que ficassem muito presentes. Deixei de fazer a sutura de forma pensada. Daí só para mostrar, né, para vocês. Aqui a gente fez então fui fazendo essa primeira parte, que eu já sabia que seria um personagem nessa idade mais ou menos dos 7 anos, que aparece nesses 3 primeiros contos. E daí construí outros motivos, outros referenciais que a mim me interessavam, que era a vida desse sujeito mais voltada para os sentimentos do que para uma ação. Então, o primeiro texto, o sentimento, está aqui, chama-se Depressa, é a descoberta do amor. Mais adiante tem a descoberta do medo, depois tem a descoberta da morte e outras coisas do gênero. Um capítulo, inclusive, acabei retirando desse livro e virou um conto do livro Aquela Água Toda, é um conto chamado Cristina. Quem já leu esse livro vai ver que o personagem está integrado aqui e tem a ver com a história com a qual ele inicia, e é uma prima quem ele se apaixona e que vai embora volta para a casa que ela vive no Rio de Janeiro. Bom, mas isso me trazia apenas um personagem ligado ao encantamento de mundo, né, que é o período digamos, do 7. E aí me ocorreu que outra parte da minha obra era uma parte sempre voltada para um homem e revendo o seu passado. Um era um garoto em progressão ao homem que ele seria, então, na visagem do futuro, e outra era sempre um homem já, né, andando com a sua escrita de mundo, mas também revisitando o seu aprendizado de leitura de mundo, ou seja, a sua infância. E aí pensei, então, é o período do encantamento e o período do sujeito no desencanto, né, no desencantamento. O homem na razão. Isso ficou muito claro que seria, né, até biologicamente ou psicologicamente, seria o menino aos 7 e o homem aos 40. Daí o título literal que a gente trouxe para o romance. Então, fui depois fazendo os textos que dialogavam com esses já escritos para o personagem aos 7. Então, o Depressa ganhou a sua versão meio que espelhada, né? Foi lembrado um pouco aqui pela Diana, uma versão espelhada devagar, que é esse homem já aos 40, que é o amor para ele, né? Chegando em casa, tendo a mulher, tendo o filho, descobrindo que é uma construção sentimental muito mais do que digamos, uma bênção, né, divina, uma escolha que a gente faz também. Depois o Leitura, que é esse menino contando como ele aprende a ler as pessoas, as coisas. E aí já o personagem aos 40 já com uma escritura de mundo, né? Com os 40 você já tem uma história para contar, ainda que ela possa se desaguar aos 50, 60, enfim, que ela possa ser mais longa, mas você já tem uma história. E daí, então, fui construindo esses quadros de sentimentos, sempre espelhados um no outro, e deixando essas lacunas. Era uma coisa que a mim me interessava fazê-lo. O narrador, contando a sua história aos 7, eu sempre já, como eu havia descoberto, ele narra em primeira pessoa. Então, 7 é como se você estivesse nomeando o mundo, né, como Adão, né? Então, você que vai dizendo as coisas que você está vendo, as suas descobertas. E então, esse narrador ele aparece em primeira pessoa e ele
como eu acredito que a infância você não tem como rememorar todo o universo da infância, que ele vai se ressignificando por meio da memória, eu construí cada capítulo, como já tinha aparecido anteriormente naqueles 3, e fui aprofundando-os, né, fazendo os ajustes, os apertos e a sintonia fina, eu os construí de forma que eles fossem um bloco, porque na infância você lembraria um episódio, né? Você não lembraria a infância toda, mas senão como pedaços, né? Então, esses episódios que me interessavam, e daí vocês vão ver quem não conhece, né, o livro, tal, ele é um bloco, justamente o narrador está em primeira pessoa, e nós buscamos a diagramação feita num bloco. Mais adiante, o narrador, já com os 40, quando eu comecei a escrever os textos em paralelo aos 40, e eu optei para um narrador em terceira pessoa, um narrador já que estava mais fragmentado ainda do que esse em primeira, e então também fiz os cortes na sua diagramação como se fosse um poema. Ele pudesse cortar também, né, o narrador, olhando, distanciado para esse homem aos 40, pudesse fazer o corte também na diagramação, ligado também ao corte que ele tem na sua própria existência, as coisas que ele deixou de viver, as coisas que foram rompidas, as coisas que ficaram incompletas, as coisas que a gente deixa a meio caminho. Então, fui fazendo a diagramação dessa maneira. Esse livro, quando eu pensei inicialmente esse personagem aos 7 e depois aos 40, e tinha só os textos, alguns textos, esses 3 iniciais relacionados ao momento do 7, né, da infância, eu vi um edital da Petrobras Cultural, que foi o último que foi, então, vindo a público, para apresentar projetos literários. Aí eu apresentei esse projeto, escrevi o projeto, e já com a visagem de que, olhando Vidas Secas, eu queria fazer não apenas uma rosácea, mas sim 2 rosáceas. Então, o sujeito também caminhando da infância para a sua vida adulta, e da sua vida adulta retornando para redimensionar a sua infância. E esse projeto ele foi contemplado pelo edital da Petrobras, e aí eu tinha um valor para fazer, eu tinha uma verba para poder fazer isso. A minha editora, na ocasião, era a Kozak Naif, na qual eu já tinha lançado alguns livros, e aí, então, a gente conversou que, se a gente poder, como eu tinha um aporte para fazer a editora, se a gente poderia fazer um livro que tivesse as características possíveis também, físicas, que ajudassem na narrativa, que fizessem parte também do DNA desse narrador. Como parte do livro se dá na infância, aos 7 anos, ou por aí, né, mais ou menos, não é tão exato, mas é por aí, essa primeira infância, é considerado os anos verdes, né? Então, eu queria que o livro que fosse em papel verde, e que a editora obviamente, adorou e já foi pensando outras coisas, né? Também porque, nessa parte do 7, o personagem vive numa cidade do interior, no qual ele tem uma relação muito próxima à natureza, né? ao mundo das árvores, dos animais, enfim. E, mais adiante, aos 40, ele se muda para uma cidade grande, e essa cidade é muito mais poluída, é muito mais negra, tal. Então, a gente ia manter esse verde, porque ele vai retornar ao seu período de nascente, às suas raízes, mas é mais escura, né? Então, a gente foi trabalhando com um verde escuro no livro, que foi fazendo uma mistura, e a diagramação, em determinado momento, também se movia, também tinha essa emotividade, também tinha esse movimento, que era o que eu gostaria, porque é o mesmo ser, né, se misturando. Então, foi mais ou menos assim que eu fui pensando a história, que esses elementos também do projeto editorial fizessem parte também do que o narrador gostaria de apresentar. E daí, num determinado momento, pensei que eu deveria montar o livro de outra forma, que ele começasse aos 40, com os capítulos de 40, todo de uma vez, depois todos os de 7, depois começando com de 40 e fosse intermediando os de 7 correspondentes. Mas a leitura que eu fiz é que o livro terminava muito mais triste, porque ele ia terminar justamente com esse conto inicial chamado A Hora de Ir, que é esse conto, ou esse capítulo, esse episódio no qual o menino vai visitar o tio que está doente e que, enfim, já também está saindo, né, dessa vida e saindo da própria existência dele, né, mas permanecendo na sua memória. Então, eu voltei, reconsiderei
e preferi fazer sempre o 7, apresentando, né, linearmente seu quadro de momento, e depois o 40 correspondente. E aí eu montava e contemplava isso que eu queria. O primeiro, o 7, ele está narrando em primeira, o bloco é a infância, o sujeito é mais, né, está se compondo, e aos 40 a diagramação é quebrada, o sujeito está se descompondo, e terminando dessa forma, com o último capítulo voltado aos 40, com esse homem revisitando a sua infância e a sua cidade. A gente terminaria o livro de uma forma verde, né, muito mais esperançosa, que era o que eu queria também, né? Queria que fosse possível, no encanto da infância, depois no desencanto da vida adulta, a possibilidade do reencantamento, que eu acho que é o que a literatura nos proporciona. Então, deixei para que esse último capítulo eu fizesse essa viagem. Queria só ler um trechinho de cada um desses, porque não sei se todo mundo conhece, e o romance, e dessa forma eu também termino a minha apresentação de como, né, a gente montou o livro, com todos esses elementos detalhados, pensados, organizados, que a gente perdeu um pouco na edição mais atual desse livro, que a gente fez pela Alfaguara, mas ela mantém, se não o verde das folhas, quase todos os outros elementos que eu gostaria para esse narrador. Bom. Eu separei bem um trechinho bem pequenininho de cada trecho, de cada voz, né, do mesmo personagem nesses instantes diferentes. Vou começar, então, com o Depressa, que o Depressa é o começo da história, vamos dizer assim. Esse personagem está mais ou menos nos anos 70, e ele está lá com seus 7 anos, e essa vai ser a descoberta do amor, né? Vamos dizer assim. Então, ele diz assim: eu ia correndo a vida. Aos 7, a gente é assim. Pula de um doce para um brinquedo, de um brinquedo para uma tristeza. Tudo rápido, no demorado da infância. O pai chegava: olha o que eu trouxe para você, e abria a mão. Um punhado de balas chita. O mundo, então, era aquele sabor em minha boca, eu concentrado em mastigar, querendo outra e mais outra, satisfeito de estar ali, fiel ao meu instante. Mas então a mãe lembrava: você fez a lição de casa? Deixa eu ver. Num salto, eu mostrava minha letra miudinha no caderno. Passei tudo a limpo aqui, e nem ligava mais para a chita. Só queria ver se a tarefa estava correta e pedia para a mãe conferir, enquanto tirava com o dedo o resto da bala grudada no dente. Meu irmão me chamava: vamos ver desenho? E ligava a TV. Nós dois sentadinhos no tapete, como índios, eu já esquecido do que não via, tomando cuidado para continuar lá, um olho na pantera cor-de-rosa, outro pela sala à caça de novidades. Um caminhão de carga passava lá fora. A gente sabia pelo barulho do motor. Saíamos correndo num empurra-empurra e, debruçados na janela, víamos o caminhão se arrastando ruidoso. O silêncio logo vinha devagarzinho até se chegar todo. E adiante, as casinhas de sempre. A gente ali gastando o olhar com a noite que descia do céu. O óleo quente chiava na cozinha, no ar o cheiro de bife que a mãe fritava. Eu voava para a cozinha, entregue inteiramente à minha fome. Cuidado, fique longe da frigideira. Assim era um dia, o outro também. Eu despertava, me enfiava no uniforme e no menino que me cabia. O café da manhã vinha a mim, eu e meu irmão indo para a escola. O caminho um sobe e desce que andava em nós. Na rua, pensávamos no encontro com os amigos no portão. No portão, já íamos rascunhando o que aprenderíamos na sala de aula. Na sala de aula, já recolhendo o tempo, como uma corda para trazer mais rápido o recreio, e nele, viver pequenas alegrias. Eu queria crescer logo, trocar a minha pele de criança por uma de homem. E esse capítulo continua, né? Só um pequeno trecho aí. Muito obrigado. Daí eu peguei um outro capítulo lá para frente, que se chama Som, que ele faz uma parelha com o silêncio, que é, então, o homem aos 40. Aqui é ele recebendo já um filho na sua casa, porque ele é um homem separado, o seu casamento foi rompido, e ele está recebendo esse filho, que é uma criança, provavelmente está em idade que ele teve, né, no 7. Naquele dia, o filho iria voltar, depois de uma longa viagem, embora não fosse tão longa assim. E ele, pai, esperava com euforia, tamanha era a sua intensidade, que ninguém perceberia, a hora em que o menino atravessaria a porta de sua casa, feito um sol,
mais alto e belo e forte do que a última vez, e então se abraçariam quase como se estivessem recebendo a si mesmos. Iguais eles eram em muitos aspectos, e sobretudo lá, em suas águas profundas, na ternura que sentiam e na vergonha de expressá-la, mesmo se com os dedos entre os cabelos, na ternura tão sincera e, por isso, cortante. Como não viviam juntos, era o menino e a mãe a semana toda, restava ao pai apenas os sábados e os domingos. No dia a dia, ele sentia saudade e ela só serenava quando se reviam. O tempo de convivência, apesar de curto, era tão feliz que até lhe doía. Mas antes, mesmo de levar o filho de volta à casa da mãe, nas tardes de domingo, a saudade já voltava, reinstalando-se no seu canto como uma cicatriz à mostra. Naquele dia, o menino retornava de sua mais longa viagem, o mês inteiro fora da cidade, e ele, pai, sentia-se todo vazio, pronto para se transbordar do filho e faminto para comer avidamente a sua presença. A hora, enfim, chegara. Depois de muitos dias se despejarem em outros, misturando memórias frescas com antigas, no ritmo natural das coisas vivas, tão natural que ocultava a certeza de que a qualquer hora poderia cessar subitamente. Tanto que, ao ver o filho à porta do apartamento, seu coração começou a bater macio, como se enganasse o perigo que o impedia de se afogar naquela felicidade. O mundo lhe parecia simples, os reencontros possíveis, nem se dava conta do milagre que o universo produzia para acontecer entre um homem e seu filho uns atos banais. Mas, se reconhecer aquele que à sua frente aparecia, alguns traços eram idênticos aos seus, outros, menos aparentes, da mãe, surpreendeu-se ao flagrar no menino nitidamente o homem que nele se pronunciava, e tal foi o seu espanto, talvez por estar habituado a ver nos homens o menino que continham, assim como via em si sempre o garoto que fora um dia, que o filho percebeu e perguntou: "O que foi, pai?" E ele, de volta ao agora, era a saudade, respondeu: "Nada." E então os dois se abraçaram timidamente, o amor maior do que esse enlace. Naquele dia, ele queria que o menino soubesse, como se fosse capaz de entender, que abaixo das palavras ditas há sempre outras silenciadas que as desmentem. Muito obrigado.